Oi gente, eu sou a Ju do Clube do Meio-Dia e hoje eu vim falar sobre alguns livros e também filmes e séries para essa semana de Halloween. Então eu vou começar pela minha leitura atual, que é Frankenstein, da Mary Shelley, ou Prometeu Moderno. Esse é um livro que eu queria ter terminado de ler antes de trazer o vídeo, mas como já estamos na semana anterior ao Halloween, eu achei que não ia dar, né, pra eu esperar. E de qualquer forma eu quero trazer um vídeo completo, né, sobre esse livro, em que a Mary Shelley basicamente inventou a ficção científica aos 19 anos de idade. Eu tô gostando bastante da leitura, mas ela é uma leitura um pouco lenta, assim, sabe? Porque a Mary Shelley, ela foi muito influenciada pelo romantismo, né? Inclusive, ela tava com grandes poetas do romantismo da época, quando ela escreveu, né, essa história. E em alguns momentos eu acho que ela fica um pouquinho cansativa, sabe? E também tá sendo muito legal descobrir qual é realmente a história aqui, né, do Frankenstein, da sua criatura, porque a criatura do Frankenstein, ela virou algo que já tá inserido na cultura popular, que já foi muito transformado, né, pelos filmes, pelos desenhos, pela cultura pop em geral. Então a experiência de conhecer a história original, que deu origem a tudo isso, né, tá sendo bem interessante. E aí, indo pra dica de filme, eu assisti alguns filmes aí desde o início de outubro, né, pra entrar nesse clima de Halloween. E também alguns vídeos pra aprender um pouco mais sobre a história do Halloween, que é algo que eu nunca tinha pesquisado muito. E aí, o meu preferido, vou começar pelo meu preferido, que assim, é um clássico que eu nunca tinha assistido, de 1988. E que eu amei, gente, eu acho que virou meu filme preferido da vida. Assim, se não é meu preferido, ele tá junto ali com After Sun, Dias Perfeitos, Midsommar, que é o Beetlejuice. Eu nunca tinha assistido Beetlejuice. Cara, eu me diverti muito assistindo esse filme. Ele é um filme, assim, que pra mim é o tom perfeito pro Halloween, que é um Halloween divertido, sabe? É aquele susto divertido, assim. Ele é spooky, bem maluco, né? Muito da mente do Tim Burton, né? Fica claro aqui. Eu amei esse filme, amei, e eu com certeza deixo de recomendação para uma maratona de filmes de Halloween. Indo então para mais um livro, vou trazer A Noite das Bruxas. Esse é um livro que já tem vídeo aqui no canal, em um vídeo de leituras recentes, então eu fiz uma resenha um pouquinho mais detalhada dele. É um livro, aí um dos clássicos, né, na Agatha Christie. Esse é um livro que eu li pro clube de leitura do Café Onírico, que é o clube de leitura que eu tô participando. E assim, apesar do nome ser A Noite das Bruxas e a história começar numa festa de Noite das Bruxas lá na Inglaterra, esse não é um livro que tem um clima de Halloween, assim, sabe? Porque a investigação, toda a história em si, ela se dá depois que passa essa Noite das Bruxas e não tem muita relação com essa temática no fim. Mas é uma leitura legal, não é uma leitura que eu faria novamente como uma leitura de Halloween, sabe? Mas eu achei que valeu a leitura e a experiência. Apesar de não ter tanto clima aí, né, halloweenístico, ele é um livro que começa ali numa festa de Noite das Bruxas. E uma coisa que é legal é que no início, né, nessa festa que eles fazem para as crianças, ela narra várias brincadeiras típicas da Inglaterra, né, de Halloween. E eu achei isso muito legal porque tem várias coisas que eu não conhecia, até fui pesquisar, algumas vieram muito da Irlanda, e tradições, né, que se transformaram a partir das festas dos celtas. Então eu achei bem legal essa parte de conhecer um pouco mais das brincadeiras típicas de Halloween, além do doces ou travessuras que a gente sempre vê nos filmes americanos, né. Outro livro que eu vou recomendar, e que também tem vídeo aqui no canal só pra ele, mas que eu não tô mais com ele aqui, já devolvi pra minha amiga, é Casas Estranhas, do Kitsu. Essa é uma leitura bem rapidinha, de um mistério meio divertido ali, com as plantas baixas das casas, que você fica num clima meio assim de... É um clima de investigação, de que tem alguma coisa bizarra acontecendo. Dá pra ler esse livro em um dia, 2... E ele não é temático de Halloween, né? Ele não tem relação direta, mas eu acho que ele é bem legal se você quer uma leitura rápida pra entrar num clima assim meio spooky, você quer ler um livro, assistir um filme, eu acho que vale a pena. Outro filme que eu assisti, esse é um pouco mais num clima mais de horror, né? De realmente um filme um pouquinho mais assustador, foi o Trick or Treat. Esse é um filme que é uma antologia de contos ali de Halloween que estão meio conectados, se passam, né, dentro da mesma noite ali.
E ele é meio divertido, meio assustador, meio bizarro. Eu achei bem legal, gostei bastante. Eu assisti um outro também nesse mesmo dia com um amigo meu, que é o VHS Halloween, algo assim. Mas esse eu não gostei muito, não me deu aquele clima de Halloween. Eu achei que ele é pesado de um jeito que não é... Não gostei, sabe? Não curti. Mas o Trick or Treat é bem legal de assistir, eu gostei bastante. Então ele começa ali como... você vai acompanhar uma mulher que tá tirando a decoração de Halloween da casa. E daí ela já... Ainda não acabou a noite de Halloween, mas ela já apaga algumas coisas. E aí ela vai ser morta. E a partir disso a gente vai começar a acompanhar as histórias das pessoas que estavam se conectando com aquilo de alguma forma. Então, um grupo de jovens que estava passando ali, e aí vai pra história deles. Aí tem um grupo de amigas que estão todas fantasiadas de princesa pra ir pra uma festa que elas querem chamar meninos e tudo mais. E aí a gente vai ver que tem alguma coisa estranha acontecendo nessa festa. Então ele é bem divertido, assim, porque são vários pontos de vista que formam histórias diferentes, mas que se conectam. Um livro que eu acho que eu não vou conseguir ler esse ano é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Os livros dele, eu sempre vejo resenhas negativas e positivas, assim, parece que não tem muito um consenso. Esse é um livro que eu já vi várias pessoas falando que se decepcionaram com ele, mas muitas falando que ele é bem divertido também. E ele tem essa pegada de que cada capítulo começa com uma música, e aí tem essa fita cassete, né, o desenho. Então esse é um livro que eu acho que talvez fique pra eu ler no ano que vem, mas com certeza eu quero ler, e a estética dele me chama muita atenção também. E outro livro que eu quero ler na temporada de Halloween do ano que vem é Carmila, que é um livro que deu origem às histórias de vampiro, né? Ele veio antes de Drácula e inspirou bastante Drácula, inclusive. E ele é curtinho, rápido de ler, e eu tenho bastante curiosidade, mas vai ficar pro ano que vem, eu também nem tenho ele. Outro filme que eu nunca tinha assistido, que ele é um clássico, assim, do Halloween mais aconchegante, mais family friendly, né? É o Abracadabra, que em inglês é Hocus Pocus. O primeiro eu amei, achei maravilhoso. E o segundo, ele é ok, assim, ele é uma versão, como meu amigo disse, mais diluída, sabe? Então é um filme que é legal pra você pôr ali, fazer uma pipoca, assistir, mas o primeiro é muito bom, eu adorei. E eu também assisti o Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, que é o Scooby-Doo que tem as Hex Girls. Assisti com meus amigos, ele é bem curtinho e é bem divertido também pra assistir no Halloween. Eu não lembrava da onde tinha vindo a música clássica, né, das Hex Girls, que ficou super famosa. Agora, uma última leitura que eu acho que eu vou conseguir fazer a tempo do Halloween desse ano é o Vida, do Penadinho. Eu tenho muitas graphic MSP que eu não li, acabei não lendo, porque tinha uma época que eu fazia coleção. E aí eu sempre comprava quando saía, mas nem sempre eu lia imediatamente, então eu acabei parando de comprar pra não virar um acúmulo enorme. Mas eu gosto muito das histórias da Graphic MSP, o Laços, a história do Louco é uma que eu amo, eu li algumas vezes. E aí eu quero começar a retomar a leitura, né, que as histórias são muito boas. E aí então eu acho que eu vou começar, né, por essa do Penadinho. São histórias curtas, dá pra você ler assim em uma sentada ali, né. E eu gosto muito, muito, porque sempre são estilos de ilustração muito lindos, as histórias costumam ser muito boas, e é muito gostoso revisitar os personagens clássicos da Turma da Mônica nesses outros estilos, em histórias mais profundas, mais sérias. Então eu pretendo ler Vida assim que eu terminar Frankenstein, acho que ali pelo fim da semana que vem, e daí eu trago lá uma atualização no Insta. Eu tenho também um do Papacapim, que é Noite Branca, que talvez seja legal também, mas aí eu já não sei se eu vou conseguir ler os dois. Então eu vou ler o do Penadinho, e aí vejo se sobra tempo pra ler mais um, se eu vou estar no clima ainda também, né? O último filme que eu assisti ontem, esse eu já tinha assistido mais nova, mas não lembrava de muita coisa, foi o Família Addams, de 1991, que é acho que o mais clássico, assim, né, o mais famoso. E, cara, é muito bom. Nossa, eu não lembrava o quanto eu achava divertido. É um filme que vale a pena, assim, sabe, você revisitar nessa época do Halloween. Ele tá disponível na Netflix, que é o único serviço de streaming que eu tenho na minha TV. Então eu acabei escolhendo ele por isso, mas esse clima que eles têm de que eles se sentem felizes com coisas horríveis, e as musiquinhas, a mãozinha, o personagem da mãozinha é muito bom.
Eu não lembrava ali da história do tio Chico, né, que é o Uncle Fester. Então foi uma revisitação, assim, que valeu muito a pena. E de série, eu reassisti alguns episódios do Chilling Adventures of Sabrina, que tem na Netflix também. Que pra mim, a primeira temporada de Sabrina, ela é perfeita, é muito boa. Tem um equilíbrio perfeito entre uma série divertida, mas com coisas pesadas, assustadoras, de Halloween. E a gente vê a Sabrina levando essa vida de humana, essa vida de bruxa ao mesmo tempo. Eu acho que essa primeira temporada ela é muito, muito boa. A segunda temporada é boa também, mas daí pra mim a terceira e a quarta eles foram se perdendo e a série já não tem mais a mesma força, assim, a mesma perfeição que ela tinha na primeira. Assisti alguns episódios, assim, quando eu tava fazendo alguma outra coisa aqui, mas não peguei pra reassistir inteira. Mas eu acho que é uma série que traz muito esse clima, assim, de um Halloween meio spooky. Ela é um pouquinho mais, em alguns momentos, um pouco mais dark, mas ela é sempre divertida também, né? Ela mistura bem, eu acho, esses dois elementos, e eu gosto bastante. Bom, gente, então é isso. Hoje era um vídeo mais rapidinho para deixar aí algumas dicas de leituras e de filmes para essa semana do Halloween, para entrar no clima. Espero que vocês tenham gostado. Trago atualizações dessas leituras lá no Insta e também aqui no canal. Pretendo fazer um vídeo sobre Frankenstein, então me acompanhe por lá, @Clube do Meio-Dia. Deixa um like se assistiu até o final e você gostou. Comenta aqui pra mim se tem alguma leitura ou filme, série que você ama assistir nessa época de Halloween. Se é assim a sua escolha, né, pra entrar nesse clima. E vai lá conferir os vídeos de Casas Estranhas e Noite das Bruxas, que são livros que eu já conversei mais a fundo aqui no canal. Um beijo e tchau!